Olá pessoal, meu nome é Gilson Magno, sou professor de filosofia e estou aqui para apresentar a vocês uma disciplina que nos faz refletir, pensar sobre a ética e a moral. Essa disciplina tem como objetivo compreender o que é a ética, o que é a moral, como elas dialogam, né? E também do ponto de vista da ética profissional, ou seja, da ética aplicada. Então nós vamos ter a oportunidade aqui de transcorrermos a trajetória da ética, desde a ética no pensamento antigo até o pensamento contemporâneo. E então, vamos lá? Com certeza vocês já ouviram falar dessas expressões, né? Quando se trata, por exemplo, sobre a questão do assédio moral, lição de moral, eu tenho moral e princípios, ética no trabalho, código de ética e conselho de ética. Você já ouviu falar dessas expressões? Pois bem, o que nós vamos ver aqui é justamente alguns conceitos e pressupostos que norteiam a dimensão do que é ética e do que é a moral, ok? Então, nesse slide eu trouxe aqui uma provocação interessante do filósofo Mário Sérgio Cortella, e ele tem até uma entrevista no programa Jô Soares, que vale a pena vocês depois darem uma olhada, em que ele faz justamente esses apontamentos. Então, como que o Mário Sérgio Cortella define ética? Ele define a ética como um conjunto de valores e princípios que usamos para responder 3 perguntas básicas, mas que elas são assim interessantíssimas. Ou seja, quero, devo, posso. Pois é, nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. E nem tudo que eu devo eu quero. Pois bem, fique com essas perguntinhas aí, porque nós vamos no próximo slide apresentar aí essas relações que se estabelecem entre a ética e a moral. Afinal, o que nós podemos realmente fazer com tudo isso, tá bom? Então, quando a gente traz esse pensamento, né, nós vamos fazer aqui estabelecermos, né, um diálogo entre a ética e a moral, então. Será que existe diferença entre ética e moral? Será que como que elas dialogam? Será que ética e moral é a mesma coisa? Vamos ver. Pois bem, a ética, nós podemos vê-la, né, como um estudo ou análise desses temas morais. Então ela vai elucidando sobre a moral vigente na época e vai provocando a reflexão dos costumes do grupo social em que vive. Pois bem, e moral, ela vem do termo mores, né, que significa o quê? Costumes, ou, em outras palavras, a manutenção dos valores e o conhecimento do bem e do mal no contexto em que se vive. Pois bem, quando a gente fala ética e moral, nós podemos dizer que a ética é uma reflexão, né? É uma teoria, uma reflexão sobre a moral. A moral, ela é um conjunto de quê? De valores, é um conjunto de leis, né? E quando a gente discute o que é moral, por exemplo, ou o que é imoral, o que é amoral, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, nós estamos aqui trazendo uma reflexão sobre o ponto de vista da ética. Então, o que é a ética? A ética é uma reflexão, né, sobre esse conjunto de valores, nesse conjunto de leis que rege a nossa convivência, a nossa sociedade, o nosso dia a dia. Então eu trouxe aqui para vocês um quadro que compara um pouquinho assim sobre essas duas vertentes desse conhecimento. Então, por exemplo, a ética, ela, né, a gente trabalha aí como princípio, regra, quando se trata do que é bom, do que é mal. Ela tem uma perspectiva mais universal em termos de reflexão, tá? E ela faz um estudo filosófico, até mesmo científico, sobre o comportamento moral. E tem a ver com a essência do ser. Já a moral, ela tem algo mais prático aí, ou seja, a moral, ela vem da conduta. Ela vem de regras, de princípios, de costumes. Quando eu falo isso é certo ou isso é errado, ela também tem a perspectiva cultural, né? Será que a moral ela muda com o tempo? Será que a ética muda? Então nós vamos ver um pouquinho aqui nessa aula. Então,
ela foi também a moral criada por diferentes grupos culturais. Tá? Então é muito importante a gente ter, né, essa reflexão aqui sobre o que é moral, o que é ética, para podermos ter mais assim clareza do que as duas têm em comum e o que elas também têm de algo que tem a sua especificidade, né? Então olha só, a ética nós podemos ver aqui que ela é um conjunto desses valores, né, que vai orientando o comportamento humano. Bom, ela é o estudo, né? E ela também, ela é uma postura diante da vida, né? Forma de se relacionar, por exemplo, uns com os outros, buscando até mesmo atender o quê? As necessidades dos envolvidos, né? E também com os valores que nós compartilhamos. Pois bem, a moral, ela tem a ver com os costumes, né? Ou seja, com as regras e convenções e também os tabus que são estabelecidos em cada sociedade. Pois bem, que são até mesmo valores previamente determinados como aceitos, moldando o que se entende por responsabilidade, respeito. Então aqui, olha, o autor Silvano, ele traz uma reflexão interessante nessa frase, quando ele diz que um conjunto de normas que regula o comportamento do homem em sociedade, essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição, pelo cotidiano. Então, a ética, ela busca, né, compreender, ela busca refletir, ela busca estudar, ela busca analisar até mesmo o comportamento, esse conjunto, né, de normas, de comportamentos, de valores que norteiam o homem e a sociedade. Pois bem, mas tem algo que a gente pode estar levantando aqui sobre esses três conceitos, mas afinal, quando se trata de amoral, uma pessoa imoral, como que essas estruturas elas se dialogam, né? Pois bem, a moral, ela é o quê? É o agir conforme os valores de sua organização, tá? ou a sociedade, sem prejudicar os outros. Então, ser moral é esse conjunto, né, de ações, de valores. Pois bem, uma pessoa imoral é uma atitude que vai contra as normas, né? Ou seja, ela não tem uma moral, né? Ou seja, o comportamento dela, a atitude dela leva àquilo que é prejudicial ao outro. Então, por exemplo, quando fala de uma pessoa que rouba, de uma pessoa que é corrupta, né? A corrupção, por exemplo, são atitudes imorais. A moral é quando uma atitude não influi nem positiva e nem negativa, ou seja, é uma ação neutra, ou seja, não tem uma consciência, né, do que é. Então, por exemplo, uma criança, ela não tem uma formulação né, conceitual do que é moral, do que é ético, do que é certo, do que é errado, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem Alzheimer, é uma pessoa também que ela não tem a dimensão, ela não consegue redimensionar, analisar o que é, por exemplo, o que é moral ou até mesmo o que é imoral. Então, isso dentro de uma configuração é considerado uma amoral, tá bom? Então, se nós seguirmos um pouquinho mais adiante, eu dou aqui alguns exemplos para vocês. Então, exemplo, roubar, furtar é errado. Pois bem, então afirma uma norma moral, norma universal que avalia uma ação. Pois bem, por que roubar é errado? É uma questão ética acerca do fundamento moral. Então, quando a gente começa a investigar o que é certo, o que é errado, entra aí a questão da ética, né? Entra a questão desses valores que norteiam o comportamento, né, dos sujeitos. Mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente como que isso vai se dando através do pensamento de alguns autores, tá bom? Nós vamos olhar isso aqui com mais atenção. Então vamos lá. E igual eu falei com vocês, né, a moral
ela também está relacionada com a questão da cultura, né? Cada cultura ela vai ter o seu comportamento, seus valores, cada cultura vai ter a sua forma de se comportar, né? Algo que a gente considera errado para nós enquanto uma cultura ocidental, para o outro pode ser certo numa cultura oriental e vice-versa. Então nós vamos ver que para os muçulmanos, por exemplo, é honroso ter mais de uma esposa, que seria a poligamia, né? Já em países que predomina, por exemplo, o catolicismo, prega a monogamia. Então isso tem a ver com a perspectiva cultural, com a perspectiva da moral, tá? E a moral, ela é temporal. Por exemplo, cada vez mais mulheres muçulmanas vêm ganhando espaço e voz onde vivem. Pois bem, antes não podiam nem mesmo demonstrar que discordava de alguma regra ou costume. Hoje, em alguns países, tá, gente? Em alguns países muçulmanos, já é possível encontrar alguns grupos de mulheres que unem para reivindicar algo, né? Ou algum direito, por exemplo. Então a gente vê que com o passar do tempo também, a moral ela tem uma dinamicidade, ou seja, aquilo que é considerado por um determinado período como algo correto, com o tempo depois começa a ter manifestações, a ter grupos que começam a defender pontos de vistas que vão até mesmo confrontar esses princípios, né? Ou essas ideias que foram configuradas como corretas. Um exemplo é a escravidão, né? Que até um certo tempo ela foi considerada como correta. Depois, né, ela foi, como teve vários movimentos que ocorreram no aspecto tanto social, antropológico, cultural, aí começa a ter uma nova perspectiva em torno dessas questões, tá bom? Então aqui dá para vocês terem uma ideia de como que a moral também ela vai tendo alterações, né, ela vai se redimensionando a partir também das experiências e das vivências culturais. Pois bem, então a pergunta é, que relação que se estabelece entre a ética e a moral? Pois bem, no material de vocês, que está bem interessante, está um material bem direcionado com esses tópicos, tá? Então vocês vão poder acompanhar bem aí a leitura também desse material. E a relação que estabelece entre a ética e a moral é a seguinte. A palavra ética, então, ela deriva desse ethos. Ethos em grego, que diz respeito ao quê? Aos costumes, aos hábitos, né? Até aqui tá tudo bem. Como é um conceito grego, tá? Então na Grécia o homem, né? Essa perspectiva antropológica, ela tende a ser o quê? O homem como centro na política, o centro nas artes, na ciência e também na cultura. Onde este homem ele vai lidar tanto com as suas qualidades quanto com os seus defeitos. Essa é uma perspectiva do ethos, né, quando a gente pega lá a estrutura do pensamento iniciático, o pensamento grego. A ética, já quando ela começa a trazer também, né, um movimento histórico, nós vamos perceber que em Roma ela passa a ser denominada como mores, né? Ou seja, aquilo que significa como moral. Então, no direito romano, a palavra ética, ela vai se referir também às normas, à conduta, princípios que vão reger a sociedade, em um determinado grupo ou até mesmo em uma determinada época. Tá? Então é importante a gente ver aqui um processo dinâmico, de acordo com o que eu falei, com a cultura também, em que a ética ela passa a ser derivada de um termo ethos, né? Porque em grego ethos significa morada, né? E é claro também que depois em Roma a ética ela passa a ter essa denominação de mores, que vem servindo aí também ao latim, tá? Que vai ser importante. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, quando se tratar, por exemplo, desses autores que vão aparecer aí, que eu vou poder apresentar aqui também para vocês, tá?